Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui novamente, reunidos através das redes sociais YouTube, WhatsApp, Facebook agora, né? E através do Instagram, nós do Centro Espírita Despertar da Consciência, trazendo mais uma mensagem através de uma palestra na tarde de hoje. Estamos sim respeitando todas as normas do Covid-19. Por isso, estamos lançando nossos estudos e palestras através das redes sociais. Hoje, nós teremos a presença virtual da nossa irmã Dígilia, do Centro Espírita Novo Horizonte de Serra Talhada. E ela vai trazer para a gente a palestra com o tema A Porta Estreita. E temos aqui uma pergunta para vocês através da frase que ela irá destrinchar toda para nós. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Quem são esses chamados? Quem são esses poucos que são escolhidos? Como a gente vai compreender essa frase que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz? Então, com vocês, vamos deixar a palestra A Porta Estreita, porém, vamos dar início com a prece inicial. Pai de infinita bondade, amado Mestre, Jesus Cristo que nos guia, que nos conforta, que traz em nós os fluidos de paz, de amor e de misericórdia. Amigos espirituais que nos acompanham sempre na nossa casa, nas nossas vidas, em todo o nosso planeta. Estamos aqui mais uma vez para vivenciarmos esse Evangelho de Jesus, para podermos aprender cada vez mais. O mundo está em evolução, que possamos neste momento, através das palavras simples e esclarecedoras que a nossa irmã irá nos trazer, possamos aprender cada vez mais e usar no nosso dia a dia, na nossa vida, praticando essa lei que Jesus nos trouxe através do seu Evangelho. Que assim seja. Desejamos a todos vocês uma boa palestra e que o Senhor Mestre Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, amigos do Despertar da Consciência, irmãos. Quero agradecer desde já o convite para retornar às nossas palestras online, por conta da situação, né, pandêmica que ainda está acontecendo. E trago hoje como tema A Porta Estreita. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Capítulo 18 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço imensamente poder estar aqui, né? Apesar das vezes a gente estar um pouco desestimulada, mas o dever nos chama e para mim é uma gratidão, né? Para com vocês e para comigo mesma, né? Falar sobre a porta estreita é uma gratidão, porque vai de encontro com tudo aquilo que nós estamos vivenciando com a nossa trajetória aqui no mundo de provas e expiações no planeta Terra. E aí, eu trago no capítulo 18, né, uma passagem de Lucas, que está lá no Evangelho, que diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram, Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, né? No item 4 nós temos: Tendo-lhe alguém feito essa pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão o transpô-la e não o poderão.
E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por vos eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Está lá em São Lucas, capítulo 13. É um texto complexo, porém, o Espiritismo ele destrincha isso, né? Logo na primeira passagem de Mateus, ali, nós vemos o seguinte, que ele diz, bem detalhado, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que a ela conduz. Então, por quê? Né? Por que será que a porta para chegar à perfeição, para a gente entrar no reino dos céus, é tão estreita? E por que é tão larga a da perdição? Aí a gente vai ver aqui o que o Evangelho nos diz, né? A gente vai... Deixa eu ver... Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões que a ela... Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo, é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências. Coisas a que poucos se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, aqui, no capítulo 18, já no item 9, a porta estreita, logo após a leitura da... No item 9 não, desculpa, 4, acho que no item 5, é depois da leitura do Evangelho, né, que a gente vê aqui, ó, né, que foi item 4, o item 5, que é os esclarecimentos dos espíritos falando sobre a porta estreita, e ele fez larga a porta da perdição, porque são muito numerosas as paixões más, né? Porque o maior número de pessoas envereda pelo caminho do mal, das más tendências, dos vícios, né? Porque é larga da perdição, porque a gente se acomoda querendo facilidades, a gente ainda tende a estarmos no ciclo vicioso do vício, né? Do egoísmo, do orgulho, né? A porta da perdição, ela é larga porque ela nos traz facilidades, né? Mas isso significa que, e mesmo que a gente vá pela porta larga, isso significa que nós nunca entraremos no reino dos céus? Não. Isso não é uma condição sine qua non, tá certo? Só está dizendo assim que isso é um atraso. Nós vamos errar muito, nós vamos fazer escolhas erradas, nós vamos sofrer,
né? Mesmo que a gente esteja vivenciando aí riquezas e tudo, mas vai existir um sofrimento, porque a gente vai ter de alguma forma que passar por essa porta estreita para chegar a salvação, não, a nossa evolução espiritual. Então, por isso que muitos não vão escolher a portinha mais estreita, porque o caminho é pedregoso, né? Porque faz parte do olhar para si mesmo, para adentrar dentro de você, de nós, né? De enxergarmos as nossas deficiências, de enxergarmos as nossas imperfeições, de analisarmos que as nossas escolhas nos colocaram naquele lugar. A estrada para alcançar essa porta estreita é cheia de obstáculos, né? Então a porta da perdição, ela é isso, sabe? Prazeres, é muito dinheiro, é o egoísmo, sabe? É você ser prisioneiro de você mesmo, sabe? Vícios como álcool, né? Como álcool, como as drogas, como o fumo, né? Estar mergulhado no mar de dinheiro e achar que estamos, e não fazer o bem às pessoas, vir na condição de ricos e usar o dinheiro como tá aí na foto, esse rapaz exibindo ouro no carrão, com uma gatinha do lado, né? Ficar atrelado, amarrado às nossas imperfeições, prisioneiros da nossa consciência. Então, tudo isso faz parte da porta larga, né? O vício, a vaidade excessiva, o egoísmo de vermos nessa imagem aqui. Você acha que o individualismo é uma tendência crescente nessa sarje aí que traz o repórter fazendo uma pergunta ao rapaz, né? Falando se o individualismo é uma tendência crescente, né? Ele lá debaixo do guarda-chuvazinho e o cara na chuva, e ele fazendo uma pergunta que ele mesmo está dando a resposta, né? Então, esse é o significado da porta larga e o significado da porta estreita, que é um caminho, que é um percurso dolorido, sofrido, mas que vai nos levar à perfeição. Porque quanto mais a gente for pela porta larga, a gente demora a se aperceber das nossas fraquezas. Porque tá vivendo aí nesse mundo, bebendo, curtindo, dinheiro, bababá, e a gente acaba esquecendo de fazer a nossa transformação. E indo pelo caminho que vai levar à porta estreita, esse caminho é mais suado, porque a gente vai ter que deixar de lado vaidade, né? Não totalmente, não quer dizer que a gente não vai se arrumar, não vai ajeitar o cabelo, não vai passar uma maquiagem, mas o exagero, a prioridade que estamos dando, né? Então, na porta estreita, o caminho é cheio de pedras, e essas pedras, e esses como é que se diz? São essas pedras no caminho que vão fazer com que a gente ou tire elas, ou afaste, ou contorne, mas que vão fazer a gente pensar, a gente refletir, né? A gente vai passar por muito sofrimento. Seria muito bom se a gente passasse pela vida sem errar. Seria muito bom a gente tomar sempre as atitudes certas, porém, nós somos seres falíveis. Deus nos fez todos iguais, mas suscetíveis a erros.
E erramos, né? A gente não pode ficar nos culpando e nos condenando o tempo todo, mas sim tomar uma atitude para que esses erros sirvam de lições. Aí a porta estreita, você vê essas figuras, né? A figura dessas pessoas que passam fome, que não tem lugares aí, né? Etiópia, crianças passando fome, miséria, não tem água potável, bebem água suja, totalmente assim, come de restos mortais, de seres, catam lixo, né? Isso é um caminho muito estreito, isso é um percurso muito árduo, né? Eu trouxe essa figura aí para impactar mesmo, porque é um dos caminhos árduos. Porém, existem muitos outros, que é nesse caminho, nessa trajetória do caminho estreito, da porta estreita, a gente se olhar e chegar a uma conclusão, e chegarmos a tomar decisões de mudanças, de que precisamos mudar, de que precisamos nos melhorarmos, praticarmos o Evangelho, porque, como diz no início desse capítulo, muitos serão chamados e poucos os escolhidos, onde tem o festim da bolda, de boldas, onde tem aquele que tenta entrar no reino de Deus, dos céus, no festim, que tenta entrar na festa, mas é visto que está sem a túnica. Isso somos nós quando adentrarmos na espiritualidade, lá, quando voltarmos para casa. Se a gente não tiver feito reforma, o mínimo que seja, que se essa túnica não tiver sendo começada a ser limpa, a gente vai estar sempre retornando para poder ir se melhorando, entendeu? O intuito é esse, de deixarmos limpo, puro o coração, de limparmos toda a nossa sujeira interna que existe, essa sujeira de mente, essa sujeira de pensamentos, de julgamentos, de condenações que fazemos, de estarmos numa doutrina onde nos ensina, abre os nossos olhos, porém a gente só abre o olho para olhar para outra pessoa. A gente não... Existem várias religiões e todas elas são dignas, né? São dignas, cada um com sua consciência. Cada um vai levar daqui o que aprendeu, o que fez, o que melhorou. Riqueza, carro, casa, nada disso a gente leva. A gente leva nosso espírito, reformado ou não. Nós não retroagimos, nós seguimos em frente, porque esse é o propósito de escolhermos uma porta. E muitas vezes a gente demora na porta larga, né? E mesmo na porta estreita, a gente ainda tem um percurso grandioso para chegar a ela. E que a gente aprenda que é o percurso que é mais importante do que a chegada lá. Porque é no percurso que vai haver as transformações. Somente se a gente se conscientizar, a gente tiver a autoconsciência de se autoanalisar, de se auto-ver, de se auto-imaginar, de refletir sobre as nossas ações aqui na Terra. As nossas ações perante as outras pessoas, conosco mesmo, se estamos fazendo certo, se estamos fazendo errado, de assumirmos as nossas responsabilidades, os nossos erros, de ir quebrando esses muros,
de criar pontes. Nessa frase diz aí, o egoísmo e a desonestidade é o grande causador do maior empecilho do homem para poder passar pela porta estreita. O egoísmo, realmente, orgulho e egoísmo são dois fatores que causam no ser humano a desonestidade e que causam empecilho, porque o egoísmo e o orgulho levam a pessoa a ser desonesta, né? E esses são fatores que bloqueiam e que impedem o nosso progresso. Ele impede da gente progredir enquanto a gente não se conscientizar que estamos sendo egoístas, que estamos sendo orgulhosos, que estamos sendo desonestos. Se a gente permanecer nesta vida achando que fazendo errado estamos fazendo certo, que sendo desonestos estamos no caminho certo, vai demorar muito ainda para alcançarmos, ultrapassar a porta estreita. Então eu trago aqui Hamed, do livro Renovando Atitudes. Eu estou aqui no computador porque a letrinha lá é pequena, mas eu vou tentar ler. Ele diz o seguinte: também os caminhos inadequados que tomamos ao longo da vida são parte essencial de nossa educação. A cada tropeço é preciso aprender a levantar novamente e retornar à marcha. Cair, levantar e continuar a caminhada. Tudo o que sabemos hoje aprendemos com os acertos e os erros do passado. Tem pessoas que aprendem, tem outras que não, né? Isso varia de pessoa para pessoa. E cada vez que desistimos de alguma coisa por medo de errar, estamos nos privando da possibilidade de evoluir e viver. Se nós pararmos, se a gente desistir da nossa mudança por conta do medo de errar, a gente vai estagnar, vai parar. E aí a gente para e acaba desencarnando naquilo que a gente parou. A gente não vai retroagir, mas também não vai evoluir. E aí, quando a gente voltar, vai voltar com peso dobrado. Então, não podemos parar. Não podemos ter medo de errar. Se errou, levanta e segue em frente de novo. Caiu, levantou, andou. A estrada por onde transitamos hoje é nossa via de crescimento espiritual e nos levará a entender melhor a vida. A estrada que nós escolhemos é a nossa via de transição, de crescimento, de evolução. Essa estrada que escolhemos é ela que vai nos ensinar a evoluir, a aprender, a nos melhorarmos espiritualmente e nos levará a entender melhor a vida no contato com as múltiplas situações que contribuirão com o nosso potencial de progresso. Quer dizer, as milhares de situações que ocorrerão nessa via que nós escolhemos será um grande potencial para o nosso progresso espiritual. Aí existe momentos em que a gente para em determinado lugar onde a gente fica, e aí? Aceitar? Isso é verdade? E ficar, ignorar, o que é que eu devo fazer? Existem momentos que a gente está nessa incógnita, que a gente fica nesses questionamentos, eu vou, eu aceito, eu ignoro, eu fico, o que eu faço? Né? A gente fica nessas confusões mentais sem conseguir
tomar uma decisão, mas a decisão precisa ser tomada. A gente não pode parar. Por isso que diz que o medo, ele estagna a pessoa. Ele paralisa. Então erramos. Levanta e segue. Os questionamentos, né? Devemos, no entanto, nos indagar de nós mesmos. Será este realmente meu melhor caminho? Porventura, é correto a senda por onde transito? Isso é muito importante. Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Então, as escolhas que eu faço me fazem. Nós fazemos as escolhas e as escolhas que nós fazemos nos fazem. Essa pessoa que eu sou hoje é fruto das minhas escolhas passadas. Dízia. Então, como tu errastes, hein? Nós erramos, mas o bom da vida é a gente admitir que fizemos escolhas que foram boas, outras erradas, mas que a gente está aqui para evoluir. E questionar, porque o bom são os questionamentos. Será que este é o melhor caminho? Será que porventura, esse caminho onde eu estou transitando é o mais correto? Quando a gente passa a questionar, já tem uma grande mudança, uma grande transformação na gente. Se Deus, perfeição suprema, nos criou com a probabilidade de engano, modelando-nos de tal forma que pudéssemos encontrar um dia a perfeição, é porque contava com nossos encontros e desencontros na jornada existencial. Hamed fala isso e eu acho excelente isso. Deus nos fez, né, Ele perfeito, nos criou com a probabilidade, que existe uma probabilidade de enganos, de erros, da gente tomar caminhos que não eram o que Ele queria para a gente. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio, não é verdade? Nos modelou de tal forma para que a gente encontrasse a nossa perfeição, né? Diante dos nossos encontros e desencontros, a gente vai encontrar um caminho onde a gente vai conseguir se achar e aí fazer a nossa transformação. Se nos gerou falíveis, sujeito a erros, não poderá Ele exigir-nos comportamentos sempre irrepreensíveis, que a gente seja sempre corretos, porque nós somos falíveis, pois conhece nossas potencialidades e limites. Se criaturas como nós aceitamos as falhas dos outros, por que Deus, o Criador? Porque o Criador, em sua infinita compreensão, não nos aceitaria como somos. Ele nos aceita como somos. Ele não nos pune, nós nos punimos. É tanto que ele não escolhe seus filhos. Todos somos filhos de Deus. Desde do cego, do leproso, das prostitutas, dos que estão lá nos presídios, que erraram, que mataram, que estão no erro, são filhos de Deus. Tá certo? Ele nos aceita como nós somos, mas ele nos faz questionar. Ele leva para que a gente, ele espera que a gente se questione e que a gente faça algo para mudar, para sair desse caminho, para que a gente entenda que estamos escolhendo o lado errado, o caminho errado. Por isso nos deu o livre-arbítrio, né? O que pensar da bondade divina que permite que as almas escolham o seu roteiro, de acordo com o livre-arbítrio, e depois cobrar-se aquilo que elas ainda não adquiriram, né? A gente dá. O que a gente ia pensar de Deus? Que nos deu o livre-arbítrio, né? Que permite que a gente siga um roteiro e que, sabendo que a gente ainda não tem maturidade o suficiente para
fazer escolhas boas, ele nos punisse, né? E fosse cobrar isso da gente. Não, nós nos cobramos. Porque a partir do momento que nós vamos adquirindo uma certa consciência, que a gente vai saindo, deixando essa porta larga e adentrando pela porta estreita, a gente vai percebendo que estamos indo pelo caminho errado, que a gente está fazendo escolhas erradas. Nesses círculos de erros repetitivos, a gente vai percebendo que, peraí, alguma coisa está errada. Eu estou fazendo, não está legal. Não é isso que Deus quer. Não é isso que eu quero para a minha vida. A divindade é puro amor e sabe muito bem de nossos mananciais espirituais, mentais, psicológicos e físicos, ou seja, de nossa idade evolutiva, pois habita em nosso interior e sempre suaviza nossos caminhos. Ele sabe da nossa idade mental, espiritual, das nossas doenças psicológicas, físicas, sabe? Ele sabe tudo da gente. Nós é que não sabemos, nós é que não nos conhecemos, né? Mas ele sim, ele nos conhece e ele sabe disso. Na justa sucessão de espaço e tempo, condizente com o nosso grau de visão espiritual, recebemos por meio do fluxo divino a onipresença, a onisciência e a onipotência do Criador em forma de senso do rumo certo. Senso do rumo certo. Para trilharmos as rotas necessárias à ampliação de nossos sentimentos e conhecimento. Quer dizer, na justa sucessão de espaço e tempo, condizente com o nosso grau de evolução espiritual e de visão espiritual, da nossa visão, do nosso conhecimento, recebemos por meio do fluxo divino, por meio de Deus, por meio dos nossos anjos guardiões, por meio dos nossos guias espirituais, a onipresença, a onisciência e a onipotência do Criador em forma de senso de rumo. Ele nos dá um senso, né? Aquela luzinha que acende e diz assim, peraí, filha, você está indo pelo caminho errado. E através de quem? Dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos guardiões, de pessoas que estão do nosso lado e que dizem, olha, peraí, você está errada, você já começou a se olhar. E aí a gente vai se olhando, entrando dentro da gente mesmo e fazendo essa autoanálise, né? O senso do rumo certo. Eu achei massa isso. Vamos criando o senso que estamos no rumo errado. Peraí, isso aqui não está correto. Eu fazer isso com meu irmão, eu agir dessa forma com meu irmão, não ter piedade, não ter caridade. Estou sendo egoísta, estou sendo... estou agindo de má fé. Então a gente vai começando por meio, através da espiritualidade, a ter essa consciência, né? Diz a máxima, não se colhem figos de espinheiros. Ora, como impor metas sem levar em conta a capacidade de escolha e de discernimento dos indivíduos? Não se colhem figos dos espinheiros. Não podemos cobrar, Deus não pode cobrar da gente aquilo que a gente ainda não pode dar. E Ele sabe disso. As pessoas é que não sabem. As pessoas cobram da gente aquilo que a gente ainda não pode dar. Mas é bom, é importante que nós tenhamos essa consciência. Vou, preciso, será, estou confuso, não consigo, a gente passa, né, fica prisioneiro de nós mesmos. E então Hamed diz o seguinte, efetivamente nosso caminho é o melhor que podemos escolher, porque em verdade optamos por ele na época segundo nosso nível de compreensão, né, e de adiantamento. Se porém achamos hoje que ele não é o mais adequado, não nos culpemos. Simplesmente mudemos de direção, selecionando novas veredas.
né? Nós estamos num caminho, esse caminho foi escolhido de acordo com a nossa evolução. Então, não adianta a gente ficar se culpando, simplesmente a gente pode mudar de direção e tomar um novo rumo. A gente não pode voltar atrás e fazer apagar o que fizemos, mas nós podemos sempre recomeçar, diz Chico Xavier, né? A trilha que denominamos errada é aquela que nos possibilitou a aprendizagem e o sentido do nosso melhor, pois sem o erro provavelmente não aprenderíamos com segurança a lição. Nós mesmos é que nos provamos. A cada passo experimentamos situações e pessoas, e delas retiramos vantagens e ampliamos nosso modo de ver e sentir, a fim de crescermos naturalmente, desenvolvendo nossa consciência. Ninguém condena, nós é que nos cremos no castigo e por isso nos autopunimos, provocando padecimentos com nossos gestos mentais. Aceitamos sem condenação todas as sendas que percorremos, todas são válidas, se lhes aproveitarmos os elementos educativos, porque assim somadas nos darão sabedoria para outras caminhadas mais felizes. É um conselho muito legal esse de Hamed. Aquilo que a gente considera errado é o que nos possibilita para a gente aprender, né? Nós mesmos é que nos provamos, que nos colocamos à prova. A cada situação, a cada experimento, a cada pessoa, a cada vantagem que tiramos e ampliamos, ninguém nos condena. Nós é que nos condenamos, nós é que nos punimos, né? Nós é que padecemos, nós é que nos cobramos muito, que nos colocamos ali como réus. Se a gente aceitar sem condenação todas essas sendas, nós percorreremos todas as situações que são válidas para a nossa melhora íntima e aproveitaremos os elementos que estão ali que são educativos, principalmente na senda familiar, né? E que nos darão sabedoria e nos tornarão pessoas mais felizes. A evolução espiritual, mesmo aquelas trilhas que anotamos como caminho do mal, não são excursões negativas de perdição perante a vida, mas somente equivocadas, né? Opções do nosso livre-arbítrio que não deixam de ser reeducativas e compensatórias a longo prazo. Cada um percorre a estrada certa no momento exato de conformidade com seu estado de evolução. Tudo está certo, porque todos estamos na mão de Deus. Então, o que ele diz aqui de lindo? Mesmo aquelas trilhas que a gente que anotamos como caminho do mal, sendo como mal, não são excursões negativas, porque elas vão levar a gente à perfeição, né? Excursões negativas de perdição perante a vida, mas somente equivocadas. São excursões, são decisões, são escolhas equivocadas que fazemos, mas que um dia, né? Mas que um dia nós enxergaremos elas como educativas, são reeducativas. E não é a curto prazo, é a longo prazo, porque nós não vamos aprender de imediato, né? A gente ainda vai passar um bom tempo, né, fazendo trilhas erradas, mas que servirão de reeducação para nosso espírito, para nossa evolução, né? E aí tudo está certo. Estamos na família certa, no emprego certo, porque nós estamos na mão de Deus, né? Deus está segurando a nossa mão, apesar da gente, às vezes, não acreditar nisso. Mas Deus está conosco, está nos guiando, né? Está nos orientando para que a gente trilhe aí esse caminho, né? A escada de Jacó, aí chegaremos ao céu pela escada de Jacó.
E aí podemos compreender quem são esses chamados, quem são os escolhidos, que todos nós, cada um de nós, podemos e somos escolhidos para trilharmos todo esse caminho que Jesus nos trouxe, não é isso? Obrigada a nossa irmã Díslia, que nos trouxe essas belas palavras, que o Senhor Jesus a proteja e proteja a todos nós. E vamos à prece final. Amigos espirituais, Mestre Jesus, nós agradecemos por todo esse amor durante toda essa palestra, este momento. Agradecemos pelo ensinamento e o aprendizado, o ensinamento que tu trouxeste para nós e o aprendizado que nós tivemos neste momento. Que possamos estar sempre com o nosso coração aberto e nossa mente virada para o alto, aberta para o alto e para a aplicação dessas palavras do Senhor, do teu Evangelho, Jesus. Protege nossas famílias, nossa cidade, nosso país, nosso planeta Terra, que está em evolução, que possamos descobrir e acompanhar todo o seu progresso, ajudando uns aos outros através do amor do Cristo. Que assim seja.